tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Alexis Sanches no Inter, salário dele foi revelado. Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui para trocar uma ideia sobre o Inter, sobre contratações, obviamente, pedindo para te deixar o like no vídeo, te inscrever no canal e ajudar a fortalecer esse trabalho que a gente é feito. Quem quiser pode até se tornar membro do canal, porque ajudaria muito. Dito isso, estamos aqui ainda na praia, curtindo uns dias. Não repara lá atrás, é para botar um projetor à noite, fica bem legal. Então tá lá a tela para botar o projetor. Bom, vamos falar de Inter e surgiu hoje a notícia de Alex Sanches, jogador que, não precisa nem apresentar Alex Sanches, né? E até hoje me falaram nos comentários do vídeo da manhã, disseram assim, mas tu tá trazendo poucos nomes. Cara, tu não espera que eu te traga 70 nomes. Porque eu não vou trazer, eu vou te trazer os nomes que realmente possam sim acontecer alguma negociação. É muito fácil te jogar 70 nomes para te vir ver vídeos. Não. Vamos trazer a informação precisa do que pode estar acontecendo e o que pode não estar acontecendo de fato. Essa é a nossa ideia e é assim que a gente lida com isso, tá? Alex Sanches é um jogador renomado, um jogador que já vestiu camisa dos principais clubes europeus, não só dos principais, mas de grandes clubes europeus, dá para se dizer assim. Um atacante que já tem 37 anos, essa é uma das coisas que pega um pouco a situação, mas é um atacante que, em termos de tudo, de mídia, de marketing, até de entrega em campo, o cara é um matador. Então pode ajudar muito Internacional. Ele foi revelado pelo Cobreloa, passou pelo Colo-Colo e pelo River. No River ele foi até campeão argentino. O River Plate, inclusive, já botando esse gancho na jogada, o River Plate tentou repatriar Alex Sanches para o Mundial de Clubes, mas perdeu a data de inscrição e tudo mais e o assunto morreu no River. O River considerava esse jogador muito importante para a sequência da temporada, no como queriam jogar e tudo, considerava esse jogador importantíssimo. Na Europa, ele passou por Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milão, Olympique de Marseille, seleção chilena. Ele é um jogador diferenciado. Tu não é qualquer jogador que joga no Barcelona, não. Jogou com o Messi, com tudo. Então, seria uma contratação pela idade, a gente pensaria, mas pelo que ele pode entregar extra experiência, ajudar a preparar jogadores, inclusive com a sua experiência de marketing, mídia para o clube, seria muito interessante essa contratação. Aí se pega muito, um cara renomado desse não ganha muito, nós vamos falar do salário dele também, tá? Ele tem uma questão dele maior nesse momento, é a questão que ele não consegue jogar os 90 minutos da Europa. Então no Brasil seria ainda mais complicado com jogos quarta e domingo, ele teria que ser um jogador para jogar uma vez na semana. E 60, 70 minutos, não é um jogador que consegue jogar os 90 minutos, não. Até, de repente, preparado, até vá um pouco mais além dos 70, mas a gente não pode contar sempre com isso, né? Ele alterna atualmente entre titularidade e banco. O Sevilha não deve utilizar ele na próxima temporada e ele gostaria de voltar ao mercado sul-americano. E, seguinte, foi oferecido para o Inter e para o Corinthians. Os dois times. O Inter analisa esse oferecimento que teve, essa proposta que teve, vê o jogador, como ele está, o seu desempenho, o que ele pode render ainda. A questão do Sevilha se poderia liberar ele ou não antecipadamente, que ele tem contrato até o meio do ano. Então, ele utiliza, sim, o Inter vai analisar essa contratação. Não houve, neste momento, nenhum tipo de proposta. Nada que chegasse, houve aquela coisa, vamos analisar. Eu, particularmente, um jogador desse nome eu traria. Para um ano de contrato eu traria facilmente, porque esse tipo de nome me agrada muito, tá? No Sevilha, ele tem 14 partidas disputadas, 12 na La Liga e 2 na Copa do Rei, com 2 gols e 1 assistência. Tem cerca de 700 minutos jogados nessas partidas, tá?
Aí dá uma média baixa, dá uma média de 50 minutos por jogo. Eu te falei em 70. Porque aí acaba sendo opção do treinador trocá-lo um pouco antes, tá? A qualidade técnica dele e a experiência em decisões continuam intactas. Então é um jogador que sim tem faro de gol e eu acho que ajudaria muito o Internacional. Pô, servia até 6 meses atrás para o River queria para a disputa do Mundial, por que não pode agregar ao Internacional, né? Essa é uma questão que me pega muito. Bom, questão salarial. Ele não é um jogador de altos salários, é um jogador na faixa de 500 mil reais por mês. Aí tu fica falando, pô, Jairo, é bastante. Cara, é bem menos, por exemplo, que a gente pagava para Enner. E é um jogador de extrema qualidade. Então o salário não seria um empecilho. Aí tem que ver também, quando tu começar a abrir uma negociação por esse jogador, se tu quer esse jogador por 1 ano e daqui a pouco ele pode pedir mais de 1 ano de contrato. Isso pode ser uma situação que impeça os empresários deles quererem ligar ele a algum clube por 2 anos. Eu faria um contrato de 1 ano, trazendo esse jogador, tá? O Inter largou para o Capa fazer mais análise, levantar novas informações dele e ver, a que eu acabei de falar, a questão contratual. Como seria esse contrato? O Sevilha, que é o seu atual clube, pode facilitar a sua saída, liberando ele um pouco antes, ou tentando, daqui a pouco, ele está livre no meio do ano, né, a última temporada dele, daqui a pouco se espera até o meio do ano, daqui a pouco, por algum valor irrisório, ele libera. Eu acredito que o Sevilha não vai complicar essa questão da liberação dele, tá? Até porque não é um jogador que está sendo tanto utilizado lá e faz parte de uma saída antecipada, porque o jogador quer voltar ao mercado sul-americano, ele quer se recolocar no mercado sul-americano, e aí, como o River não quis agora, queria no meio do ano, foi oferecido a Corinthians e Inter, 2 clubes que poderiam poderiam utilizar esse jogador com mais frequência. Bom, eu acho que o Corinthians tem chance, o Corinthians tem atacantes já, acho que ele não agregaria no Corinthians. No Inter, eu acredito sim que agregaria. Mas ele tem um histórico que preocupa um pouco recente, tá? Problemas físicos e de lesão. Isso é uma coisa que o Inter vai analisar antes de formalizar uma proposta. Bom, sobre isso, é isso. Porque a minha opinião é muito clara, um jogador desse naipe eu acho que vale a pena ter no grupo, ele agrega experiência, agrega qualidade e agrega o seu status todo ao clube. Então, por um valor de 500 mil reais, acho super ok, eu faria essa contratação. Tem que ver o que a direção do Inter acha, tem que ver o que o Pesolano acha dessa contratação, se pode sim agregar e ajudar o Inter. Então essa é a informação do dia. Alex Sanches, craque, quer voltar ao mercado sul-americano e o Inter é um dos que está no páreo. E eu te pergunto, tu contrataria ele ou não? Eu já te disse, eu contrataria. Nesses moldes eu contrataria sem sombra de dúvidas. Valeu? Deixa o like, te inscreve no canal. Se puder, se torna membro, ajuda a fortalecer o nosso trabalho. E a gente volta a qualquer momento com um novo vídeo. Até mais!